Olá, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Sabrina Lazevich, que tem uma pesquisa em mestrado interdisciplinar, em que ela mobiliza a esquizoanálise para pensar o direito, né? Achei inusitado e muito interessante essa pesquisa dela. Tem um livro já que resulta dessa pesquisa, né? E aí eu vou pedir para ela contar aí da formação, como foi que ela pensou essa relação entre essas duas áreas do conhecimento, né? O ciências jurídicas, o direito e a esquizoanálise, a filosofia, a psicologia. Obrigado pela presença aqui no canal e já vou passar para você imediatamente a palavra, aí você vai contando e tal, a gente vai conversando. Boa tarde aí, boa noite. Oi, Caio, boa noite. Agora já é boa noite, né? Boa noite. Primeiro eu queria agradecer muito a você pelo convite para participar do Conversações Filosóficas, um canal que já é quase uma enciclopédia de pesquisas contemporâneas, né, no campo das humanidades e que eu sempre recomendo para todo mundo. Eu acho muito importante iniciativas como a sua, então eu estou realmente muito feliz de estar aqui hoje. Bom, vou começar então falando um pouco sobre a minha trajetória e em seguida eu falo sobre a pesquisa e sobre o meu livro, que tem muito a ver com a minha trajetória mesmo, né? E aí eu já entro de um assunto no outro. Bom, eu fiz a minha graduação em Direito na UF, mas desde antes de começar a graduação, eu sempre me interessei muito também pela filosofia e pela psicanálise. Então, assim, eu fiz a minha graduação, a especialização e o mestrado no Direito, quer dizer, na verdade, o mestrado foi em Sociologia e Direito, né, como eu tinha dito, que é um programa de pós-graduação interdisciplinar fantástico que tem na UF. E, paralelamente a todos esses cursos, eu sempre fiz cursos livres de filosofia e psicanálise. Até que em 2018, no iniciozinho do mestrado, eu conheci a esquizoanálise e me encontrei ali. Me apaixonei pela esquizoanálise. E aí, em 2019, eu comecei o curso de formação em esquizoanálise com o Luiz Fugante, que, aliás, também esteve aqui recentemente, né? E a conversa com o Fugante ficou fantástica, inclusive, já quero aproveitar para recomendar para quem estiver assistindo aqui, para ir lá conferir depois. E aí, bom, desde o início do mestrado, eu comecei a oferecer cursos livres, também interdisciplinares, que misturam justamente esses campos, do direito, da sociologia, da filosofia e esquizoanálise, com a minha militância no movimento feminista. E aí, o primeiro curso, o livre que eu ofereci foi o Direito, Virilidade e Violência. O segundo foi o Ecofeminismo e o Abolicionismo Penal. E o último agora, que terminou em maio, foi sobre esquizoanálise e movimento feminista, mais propriamente. E o nome era O Desejo é Político, a Descolonização do Inconsciente no Movimento Feminista. E aí, em outubro do ano passado, eu concluí o meu mestrado e agora, em maio, foi lançado o meu primeiro livro, que é justamente fruto dessa minha pesquisa, né? O Micropolítica da Abolição, está aqui. Diálogos entre a crítica feminista e o abolicionismo penal. Aí, bom, essa foi uma pesquisa que costurou também todos esses campos que eu trabalho e que eu adorei fazer justamente por isso, porque eu adoro ter essa liberdade, sabe, para poder transitar entre várias áreas do conhecimento, poder experimentar caminhos novos entre essas áreas e criar alguma coisa a partir dessas experimentações, né? E esse programa de pós, o PPG-SD, de Sociologia e Direito da UF, me permitiu muito fazer isso, por isso também eu tenho um carinho muito grande por ele. E aí, bom, a gente chega no livro, né? A primeira coisa sobre esse livro é que ele é bastante heterodoxo para os padrões do direito, a começar pela capa, né? Que é uma capa toda colorida e geométrica, né? E essa capa já dá uma pista sobre o conteúdo do livro também, que também é heterodoxo para os padrões dos livros jurídicos. Bom, ele é um livro dividido em 3 blocos, ou 3 capítulos. O primeiro fala sobre literatura, história e crítica feminista, que é onde entra a Virginia Woolf, falando sobre guerra e patriarcado na Europa dos anos 30, ou seja, pós a Primeira Guerra Mundial, que ela chamava de Guerra Europeia, né? Aí, em seguida, no segundo capítulo, eu falo sobre a guerra especificamente e sobre a relação bem íntima que tem entre guerra e sistema penal.
E aí, no final desse segundo capítulo, eu traço vários paralelos entre o pacifismo/feminismo da Virginia Woolf com o abolicionismo penal, tanto como teoria quanto como movimento social. E aí, no terceiro capítulo, eu uso Deleuze e Guattari como caixa de ferramentas conceituais, né, para costurar os principais pontos dos 2 primeiros capítulos, ou seja, a crítica feminista e o abolicionismo penal, como está no subtítulo do livro, a partir dessa perspectiva micropolítica que eles criam, né, ou seja, dos fluxos de desejo que constroem a nossa realidade no plano inconsciente. Então, assim, a minha ideia com o estudo foi usar a crítica feminista para pensar junto com o abolicionismo em um plano onde ele não é muito levado, que é o plano do inconsciente, né? O da produção das subjetividades. E as feministas, especialmente a partir da segunda onda, nos anos 60, 70, foram justamente aquelas que politizaram a subjetividade, que disseram que a forma como a gente é como pessoa não é um dado da natureza, mas uma construção social, é produzida socialmente, né? Não é essência, não é destino, é produção. E eu escolhi a esquizoanálise para falar sobre o desejo, sobre essa questão da produção das subjetividades que as feministas da segunda onda trouxeram, porque a esquizoanálise me deu, mais do que qualquer outra teoria do desejo do inconsciente, muita velocidade de pensamento, sabe? Eu brinco que quando eu descobri a esquizoanálise, em 2018, eu me senti meio como o Harry Potter, quando ganhou a Nimbus 2000, do Sirius Black. Eu dou referências do Harry Potter, tá? Porque eu sou um pouco Potter... Eu fui Potter maníaca na adolescência. Eu me senti um pouco como Harry Potter quando ganhou aquela vassoura superpotente, que é como se eu fosse uma bruxa que ganhou uma vassoura superpotente, muito mais rápida, para fazer aquilo que eu já fazia antes, sabe? E eu percebo que isso acontece não só comigo, mas é muito comum acontecer nas turmas onde eu apresento Deleuze e Guattari no direito, sabe? É muito comum, por exemplo, uma aluna vir falar comigo, cara, essa aula que você deu voz, conseguiu colocar em palavras muita coisa que eu já sentia, mas que eu não sabia nem por onde começar a elaborar na minha cabeça, muito menos a expressar. Então, assim, eu percebi que essas teorias, eu sinto que essas teorias, elas são ferramentas muito poderosas de pensamento, né? Só que ainda é muito raro a gente ver livros sobre direito e esquizoanálise. Eu falo ainda é muito raro porque eu acredito que é uma tendência a crescer. Mas, por enquanto, quando o direito vai pensar a subjetividade, ele muito dificilmente vai para além da teoria da psicanálise, né? Muito raramente ele vai para além da psicanálise. E aí, assim, a gente encontra um monte de livros, artigos, textos muito bons sobre direito e psicanálise. Mas sobre direito e esquizoanálise a gente quase não tem, de fato, né? Tem alguns, assim, para não dizer que não tem nenhum. Tem esse daqui, que é o Direito e Política em Deleuze, tá todo marcado já. Botei um monte de... que é do Lucas Ruiz Balcone, que assim que ele saiu em 2018 eu já comprei para ler, mas sabe? São muito poucos ainda. Então, eu resolvi usar a esquizoanálise para cartografar os fluxos de desejo que constituem o fundamento do sistema penal no plano inconsciente, né? E são os conceitos dessa teoria, que é uma pragmática, na verdade, né, a esquizoanálise, que eu apresento no terceiro capítulo, que tem o título Deleuze e Guattari, uma caixa de ferramentas para a construção do novo. E, assim, quando falo em caixa de ferramentas, essa era a forma como o próprio Deleuze fazia filosofia, né? Ele mesmo disse isso no O que é filosofia, que um filósofo seria, na verdade, um conceito em potência, porque a filosofia é a própria arte de criar conceitos, para levar o pensamento além do que ele já foi até ali. Então, assim, não se trata de fazer escola na filosofia do Deleuze, se trata de usar os conceitos que ele criou para ir além dele próprio, né? Para pensar junto com ele, para além dele até. E eu acho tudo isso muito legal. E foi justamente isso que eu tentei fazer na minha pesquisa. Quando eu recorri aos conceitos, né, que o Deleuze e o Guattari criaram, foi justamente isso que eu tentei fazer, pegar esses conceitos como caixa de ferramenta para a construção de uma realidade nova, para pensar junto com eles e para além deles, né? Então, bom, qual era a minha ideia na pesquisa?
A minha hipótese de pesquisa era de que existia uma ligação entre o patriarcado e o sistema penal que estava para além daquilo que a gente chama de machismo estrutural. Uma ligação que, na verdade, é de outra ordem, né? Que está para além do fato do sistema penal funcionar de acordo com os interesses patriarcais. A minha hipótese era que, além disso, que também existe, e que já é estudado por um monte de pesquisadoras inteligentíssimas na criminologia crítica feminista, e aqui, só a título de exemplo, eu posso citar a Vera Regina Pereira de Andrade, a Carmen de Campos, a Júnia Cirino dos Santos, mas, para além dessa relação, as máquinas desejantes que sustentam o poder punitivo são as mesmas que constituem a subjetividade viril. Ou seja, no plano da imanência, que é o plano do inconsciente, os fluxos de desejo que estão no fundamento, na base desejante do edifício penal, são justamente aqueles que formam a subjetividade viril. Em outras palavras, significa dizer que o sistema penal é necessariamente um produto desse modo de existência, né? Que é o da virilidade. É a subjetividade viril que produz uma sociedade punitiva. Então, assim, enquanto esse tipo de subjetividade for reproduzido socialmente, vão ser reproduzidos junto com ele delegacias, presídios, promotores de justiça justiceiros, juízes punitivistas, carcereiros, o ideal do policial guerreiro, né, aquela coisa, enfim, todos os elementos que compõem esse sistema de justiça criminal, né? E aí é só a gente pensar na formação desse sistema como ele existe hoje, lá na caça às bruxas da Europa medieval. O que aconteceu na caça às bruxas? Eram homens investidos do poder estatal e religioso que embarcaram num delírio paranoico que relacionava o feminino ao demoníaco, né? E passaram a caçar mulheres, que eram mulheres que, pelo simples fato de existirem, ameaçavam o ideal de masculinidade que eles tinham criados para eles mesmos. E que ideal de homem é esse, quando a gente fala que essas mulheres ameaçavam? É o ideal do guerreiro, do predador, é o homem que enxerga toda a autoridade como uma ameaça e acaba entrando em um delírio paranoico de dominação que, no limite, é suicidário, sabe? Que leva à destruição não só das mulheres e da multiplicidade dos viventes, que esse modo de vida chama de animais ou de natureza, né? A multiplicidade dos viventes, mas dele próprio. E essa forma homem é aquele modo de existência que a Sueli Ronick chama de antropofalo-egologocêntrico, né? Ou seja, é a expressão dominante que ocupa todo o planeta no capitalismo mundial integrado. E aí, no caso da caça às bruxas, no fim das contas, todas as mulheres eram culpadas, porque elas eram a própria alteridade, né? Elas eram justamente o que distanciava o homem desse ideal paranoico que se fixou como um motor estacionário no desejo dele e aproximava ele da natureza, da multiplicidade de viventes, da realidade caótica, né? Então, assim, deu no que deu. Foi um genocídio que durou 300 anos, do século XV ao século XVIII, e foi justamente sobre essa caça, que foi primeiro uma caça de mulheres e depois uma caça de toda a autoridade, que nasceu o sistema penal como a gente conhece hoje. Então, isso já diz muito para a gente, né? E é por isso que eu digo, na minha pesquisa, que o sistema penal é um produto, é uma criação desse ideal de homem predador, caçador, do guerreiro, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa, um grupo de estudos, na verdade, chamado Psicanálise para Além do Édipo, que é coordenado pelo João Pentagna, que a gente está justamente estudando nesse grupo esse tema do ideal de homem essa semana. E aí, na segunda-feira, a gente estudou um textinho do Deleuze que está no Crítica e Clínica. Está até aqui, cheio de marcação, que eu estava estudando essa semana, né? Que chama Literatura e a Vida, acho que é o primeiro texto do livro. E aí, nesse textinho, tem uma frase do Deleuze que diz assim: o mundo é o conjunto dos sintomas cuja doença se confunde com o homem. O mundo é o conjunto dos sintomas cuja doença se confunde com o homem. Nessa frase, o Deleuze está se referindo ao homem como a doença do nosso mundo, né?
E esse homem de que o Deleuze fala é justamente essa forma de expressão dominante que pretende se impor a toda a multiplicidade de viventes, que é esse ideal de homem, do caçador, do predador, do policial guerreiro, né? Nesse textinho, o Deleuze também fala da literatura como saúde. Então, esse ideal de homem como doença e a literatura como saúde. Aí ele diz que a saúde como literatura consiste em inventar um povo que falta. Está nesse mesmo primeiro textinho do livro. E é aqui que entra Virginia Woolf, na minha pesquisa, com o Três Gneus. Uma literatura como saúde, que inventa um povo que falta para um mundo em agonia, acometido pela doença homem, essa forma dominante de expressão, com desejo exacerbado de domínio, que tenta se impor a tudo e todos e que vai gerar como um dos produtos do sistema penal, como eu falei. E o povo que falta, que a Virginia inventa no Três Gneus, é justamente o dos homens de uma nova masculinidade. Uma masculinidade que não se afirma mais por atos de destruição, de dominação e de violência, mas pelo cuidado e pelo amor à vida. Esse é o povo que falta em um mundo patriarcal agonizante, né? E aí, assim, o que é esse livro da Virginia? Porque ele também não é muito falado, né? Ele não é um dos mais populares dela. O que é o Três Gneus? Ele é basicamente uma troca de cartas entre dois personagens fictícios, um homem e uma mulher, em que esse homem pergunta para essa mulher qual seria a sugestão dela para se evitar a guerra. E aí, aqui um parênteses. Nesse contexto que a Virginia escreveu esse livro dos anos 30, da Europa após Primeira Guerra, a Liga das Nações tinha fundado o Instituto Internacional de Cooperação Intelectual, né? Que foi uma instituição criada para promover trocas de ideias entre os intelectuais daquela época, para eles pensarem formas de se evitar a guerra. Só que, claro, nenhuma mulher foi contemplada entre esses intelectuais, né, para trocar essas ideias. Eram só homens falando sobre isso. E a conversa que ficou mais famosa foi entre o Freud e o Einstein, que é aquele textinho que é super lido até hoje, que chama Por que a Guerra? Do Freud para o Einstein, né? E aí, essa troca de cartas entre o Freud e o Einstein aconteceu em 1932, que foi exatamente o mesmo ano em que a Virginia começou a escrever esse livro dela. E assim, eu nunca vi nenhuma fala dela afirmando expressamente que ela estava se referindo diretamente a essa carta entre Freud e o Einstein, mas é bastante interessante, bastante sugestivo a contemporaneidade, a sincronicidade desses acontecimentos, né? Eu também escolhi esse livro da Virginia porque ele tá, para além de um livro de literatura, ele também é um documento histórico muito importante. Isso fica muito claro para quem lê. Assim, o próprio Tomás Tadeu, que é o tradutor do livro para o português no Brasil, ele diz isso no final, nas notas do tradutor, que esse livro ele foi o resultado de uma pesquisa que a Virginia fez por 6 anos, de 32 a 38, então foi mais longa até que uma pesquisa de doutorado, né? E nessa pesquisa, ela juntou um monte de documentos, juntou documentos oficiais, fotos, manchetes de jornal, depoimentos biográficos, enfim, uma quantidade muito grande de material indiciário para costurar a teoria que ela estava sustentando ali. E qual era essa teoria? A teoria da Virginia era de que a guerra, diferente do que o Freud disse para o Einstein naquela cartinha, não era causada por instintos ou por pulsões que seriam comuns a todos os seres humanos, que no caso Freud estava se referindo à pulsão de morte, né? Mas para Virginia a guerra era um empreendimento tipicamente masculino. Então a Virginia estava dizendo basicamente: ei, homens, esse problema da guerra que vocês estão tentando pensar, ele é um problema que foi criado por vocês, que diz respeito a vocês. Nós, mulheres, a gente não está entre as pessoas que provocam as guerras, até porque a gente não tem nem poder político para isso. Nós somos outsiders dessa sociedade beligerante que vocês criaram, né? Nós somos excluídas dos centros de poder. E a gente não é socializada para a violência da guerra, pelo contrário. A gente é socializada para o cuidado, para a doçura, para o respeito à vida. Quem não tem respeito à vida não somos nós, são vocês, né? Então, na hora de vocês irem pensar por que a guerra, por favor, nos incluam fora dessa e vejam que o problema está em vocês
e nesse ideal de homem predador que vocês inventaram, e não no ser humano em geral. E aí é só a gente pensar com a Virgínia, né? São os meninos que desde pequenos são ensinados a engolir o choro, mostrar dureza, são os meninos que são ensinados a brincar de guerra, que usam roupinha de exército, de herói, de Rambo, de Batman. Os meninos são proibidos a serem sensíveis, né? A Virgínia, ela usava uma forma de escrever, de descrever esse homem da virilidade que eu gosto muito, que é o olhar de mármore. Ela diz no Três Gnéus que os meninos crescem admirando as estátuas dos heróis de guerra e acabam eles próprios adquirindo com o tempo um olhar de mármore. E isso é uma coisa que sempre que eu falo me dá arrepios, assim, porque eu vejo a socialização para a virilidade como um dos principais problemas políticos do nosso tempo. E eu acho que não é difícil a gente perceber o porquê, né? É uma socialização que produz modos de existência cruéis, embrutecidos, uma socialização que impermeabiliza, que desensibiliza o corpo e a mente dos meninos desde cedo, né? O homem viril, que é essa forma de expressão dominante de que o Deleuze falava, essa doença do nosso mundo, é aquele que não tem capacidades sensíveis. Ele é um corpo dormente. Então, na verdade, a única emoção que ele pode manifestar é a raiva, né? E aí ela é manifestada em atos de predação, em atos de violência. Então, quando você é homem, você aprende que você deve se afirmar no mundo pela força, pelos atos de violência em geral. E aí, para a gente voltar para o sistema penal, olha a letra da música do Bop, por exemplo. Homens de preto, qual é a sua missão? Entrar pela favela e deixar corpo no chão. Ele vai se afirmar, principalmente quando estiver em bando, nesse caso, pela violência. Porque é a violência que une esses homens em fraternidade. Isso significa ser homem. Nessa cultura, isso que significa ser homem. Ser um predador, ser um caçador, ser um guerreiro. No patriarcado, quanto mais o homem for assim, mais estimulado o narcisismo dele vai ser, mais ele vai ser respeitado socialmente. E aí vale a gente lembrar aqui que o sistema penal e a guerra são irmãos, já dizia Tobias Barreto. Quem quiser encontrar o fundamento jurídico da pena deve também procurar, se é que já não encontrou, o fundamento jurídico da guerra. E não é só ele, né? O Zaffaroni, o Nilo Batista, muitos outros também dizem a mesma coisa, fazem essa relação de irmandade entre sistema penal e guerra. É só a gente ver como a polícia funciona, assim, não é muito difícil de perceber. É uma lógica de guerra, né? Não é diferente. E aí o que acontece? Fica evidente que a guerra e o sistema penal têm o mesmo fundamento jurídico, mas, além disso, eu defendo que eles compartilham também do mesmo fundamento subjetivo, do mesmo circuito paranoico desejante, que é o da virilidade. É na virilidade que está a base desejante, o fundamento subjetivo inconsciente do sistema penal, do poder punitivo. E por que eu falo em base desejante, né? Fundamento subjetivo? É aí que entra Deleuze e Guattari na pesquisa. O Deleuze e Guattari no Anti-Édipo, eles trouxeram para a gente a ideia de que produção social e produção desejante não estão separadas, né? Nem são coisas diferentes que se comunicam, né? Como fazia a escola de Frankfurt. Elas são, na verdade, a mesma coisa. Produção social e produção desejante para o Deleuze e Guattari. Toda produção social é antes uma produção desejante, segundo eles, né? Então, primeiro se produz o desejo por algo e depois esse algo é produzido na realidade concreta. Então, por exemplo, primeiro a cultura e a mídia de massa produzem nas mentes e nos corações dos meninos o desejo pelo super-homem, o desejo pelo durão do Velho Oeste de Hollywood, o desejo pelo Batman, pelo policial justiceiro. Primeiro é criado no coração desses meninos o desejo por esse ideal de homem, e depois eles buscam virar esses homens e praticar esses atos no plano concreto, né? Se adequar a esse ideal de masculinidade. E vão ser homens que vão se afirmar pelos atos de violência, porque é assim que o homem viril se afirma no mundo. E aí, é por isso que a Virgínia fala que a guerra é o parquinho de diversão do menino crescido. É ali que ele vai dar vazão aos desejos viris dele, né? É ali que ele vai poder expressar a virilidade dele na sua máxima potência. Então, assim, quando a gente produz subjetividades assim, quando a gente alimenta isso no inconsciente dos meninos, a gente está, na verdade, produzindo a guerra por meio deles.
né? Porque a gente está produzindo, justamente, mentes e corpos que vão fazer a guerra no plano concreto. E a mesma coisa serve para o sistema penal. A gente está produzindo pessoas que vão desejar entrar na favela e deixar corpo no chão, e que vão gozar com isso. Essa é a questão, né? Para esse tipo de vida, para esse tipo de existência, os atos de violência, os atos de guerra são fontes de prazer, de gozo. O homem da virilidade goza provocando dor no outro, e o direito penal é justamente o direito da dor. Como disse Nils Christie, que eu também uso nessa pesquisa. O Nils Christie, ele fala muito sobre a questão da linguagem no direito, né? Que a linguagem, ela pode servir ou para esconder as práticas que são inconfessáveis de uma cultura, de uma sociedade, e que isso acontece, por exemplo, quando a gente chama o direito penal de direito penal e não de direito da dor. Porque, na verdade, quando um juiz aplica uma pena a uma pessoa, isso nada mais é do que a aplicação intencional de dor a essa pessoa. Esse juiz, consciente e intencionalmente, provocando o sofrimento de alguém, punindo, fazendo alguém sofrer. Então, vamos chamar as coisas pelo que elas são, dizia Nils Christie. E aí ele propôs isso, né? Chamar o direito penal de direito da dor. O livrinho que ele tem sobre abolicionismo penal, inclusive, se chama Limites à Dor, né? Por isso. E se a virilidade é aquela subjetividade, aquele modo de existência que goza com a aplicação de dor ao outro, o que isso diz para gente sobre o sistema penal, né? Que o homem viril goza com poder punitivo, que ele deseja o direito penal. Porque o direito penal é justamente esse direito que provoca dor no outro. E aí, já dizia Spinoza na Ética, não existe nesse mundo discurso que seja mais forte do que um desejo, do que um afeto, né? Inclusive porque, para Spinoza, um afeto só pode ser refreado por outro afeto mais forte e contrário a ele. Então, muitas vezes, não adianta a gente ensinar criminologia crítica nas universidades, não adianta recomendar textos de direitos humanos para uma pessoa, recomendar um documentário, falar palavras de ordem nas nossas redes sociais, né? Enfim, fazer só essas coisas não adianta, porque o tesão dessa pessoa está na arma, está na farda, está no distintivo, está no porrete, está em dominar e violentar. E o ser humano é movido pelo desejo. Essa foi a grande descoberta do Spinoza na Ética, né? Então, dito isso, o que a gente precisa fazer para dar uma pane nesse sistema? Para esse sistema perder o fôlego, perder o combustível, perder a força para continuar se reproduzindo? A gente precisa, além das estratégias macropolíticas da militância, então, além da educação, além da produção de teoria crítica na criminologia, que é fundamental, sim, para a desconstrução dessa forma de organização social e construção de uma outra, mas além disso tudo que estaria no plano de uma macropolítica da abolição e que a gente já faz, né? Para além disso tudo, precisa também ser posta em prática uma micropolítica da abolição, que se dá no plano do desejo, que se dá no inconsciente, nos processos inconscientes de produção das subjetividades. Então, dizendo de outra forma, se a gente quer abolir o sistema penal, a gente precisa abolir antes o desejo por ele e inventar outro contrário a ele que seja mais forte. E isso significa que a gente precisa abolir a virilidade e inventar outras masculinidades que não se afirmem por atos de violência, por atos de destruição da vida, mas por atos de composição, por atos de respeito à vida. Aliás, mais do que respeito, por atos de amor à vida, né? Ou seja, masculinidades forjadas no cuidado, na doçura e não na brutalidade. E aí eu falo no final do livro sobre o desenvolvimento de uma ética da doçura, que pode chamar também de ética do cuidado, como remédio para a doença que é o ideal do homem, como remédio para o embrutecimento subjetivo que acontece nas academias de polícia e na socialização dos meninos, né, para a virilidade de modo geral. E aí a gente volta para o abolicionismo penal, porque o abolicionismo, tanto como teoria quanto como movimento social, ele pode se beneficiar demais desse conhecimento que já é produzido há tanto tempo pelas feministas. Então, pela Virginia Woolf, pela Svetlana Alexievich, que escreveu Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Ela ganhou até o Nobel da Literatura
por esse livro, assim, um livro fantástico, pela Kate Millett, enfim, pelas pensadoras, todas as pensadoras que localizaram na subjetividade do homem viril o desejo pela violência, o desejo pela guerra, e o desejo pelo sistema penal, como eu estou colocando agora. Essas pensadoras, elas são muito valiosas para quem tem essa vontade de desconstruir a realidade que a gente tem hoje e criar uma nova, né? Só que, assim, pelo menos no direito, a gente não está muito acostumado a pensar em termos de criação, né? Pelo contrário, assim, geralmente os cursos de direito, eles produzem consumidores de teoria. Então, os alunos são seguidores de correntes, discípulos de doutrinadores, né? E isso é um problema, porque quem foi criado para ser seguidor acaba ficando dependente de palavras de ordem, né? De modelos para seguir, não consegue pensar de acordo com uma bússola ética que constrói para si mesmo, não consegue pensar sem seguir modelos, né? E aí as pessoas perguntam para a gente, que é do abolicionismo, por exemplo, é muito comum a gente ouvir, tá, mas qual o modelo que você propõe? Qual o projeto de sociedade que você idealizou para a gente construir? E assim, não existe modelo para uma coisa que ainda não existe, né? Não existe modelo para o que ainda está para ser inventado. O que existe, o que a gente pode fazer, são ferramentas que possibilitem essa criação, que deem velocidade, que deem potência para o pensamento, que são, por exemplo, os conceitos, né? Que a gente cria na filosofia. E aí foi exatamente nesse sentido que eu criei o conceito de micropolítica da abolição, que foi, aliás, uma referência, tá, a um livro que é um clássico também do abolicionismo, do Thomas Mathiesen, o The Politics of Abolition, a política da abolição. O Mathiesen, ele foi um super teórico, militante do abolicionismo, que faleceu super recentemente, no final de maio agora, e ele é conhecido como o grande estrategista do abolicionismo penal. Mas as estratégias do Mathiesen, elas são, em grande parte, estratégias de ordem macropolítica, de organização de movimento, de atuação dos advogados, dos defensores, dos juízes no cotidiano dos tribunais, no cotidiano dos presídios, de produção de discursos antipunitivistas nas universidades, enfim. E tudo isso, a gente precisa disso, tudo isso é extremamente importante, mas isso está, em grande parte, focado no plano da organização, né? Das disputas discursivas, da tomada de consciência. E aí eu pensei, bom, aliado a isso, aliado a essa macropolítica da abolição, que o Mathiesen e os outros teóricos e teóricas do abolicionismo já trazem para a gente, vamos incluir uma estratégia micropolítica da abolição, que vai atuar no plano da imanência, nos fluxos de desejo, nos processos inconscientes de produção das subjetividades e a todas essas estratégias macropolíticas. Então, eu somei a estratégia micropolítica da abolição, que eu chamei de micropolítica da abolição, que é justamente essa invenção de novas masculinidades, pautadas não só pelo delírio paranoico, pautadas não mais, né, na verdade, pelo delírio paranoico de domínio, né, esse ideal do homem, que é construído sob delírio paranoico de domínio, não por esse ideal do homem herói, do homem caçador, mas pelo cuidado, pela doçura, por atos de potencialização da vida, e foi assim que nasceu a minha pesquisa. Muito bom, Sabrina. Gostei muito da sua exposição. Fiquei pensando várias coisas aqui. Uma coisa que eu te perguntaria, assim, você fala em micropolítica do desejo, e eu queria saber se tem algum lugar também para sua pesquisa para compor com a microfísica do poder junto com isso, né? Uma vez Nossa, que muito. Foucault, né, ele tem uma importância nos estudos de criminologia no Brasil, tem uma inserção na nossa academia, na filosofia também, e assim, advogados que têm pesquisas sobre o Foucault, sobre a questão penal no Brasil, né? Como que você pensa essa relação também na sua pesquisa, se está no texto também, se está no seu horizonte, isso? Excelente pergunta. Eu falo bastante no Foucault, sobre Foucault na minha pesquisa, no segundo capítulo, né, quando eu estou falando sobre as teorias do abolicionismo penal, porque eu pego uma corrente do abolicionismo penal que o Zaffaroni nomeou de abolicionismo penal radical,
que ele fala sobre essa corrente no Em Busca das Penas Perdidas, né? E aí ele nomeia quatro autores dessa corrente, que é o Luke Husman, o Niels Christie e o Thomas Mathiesen, que eu falei, e o Foucault. E aí, o que eu trabalho mais na minha pesquisa é justamente o Foucault, porque é ele que entra justamente, é porque o Foucault chamou de microfísica do poder, mas é muito próximo o que ele chama, né, de microfísica do poder, da micropolítica da abolição, que é essa análise microscópica, né, no caso dele, do diagrama das forças, e no caso do Deleuze e do Guattari, da cartografia dos fluxos de desejo, mas eu acho que eles estão falando da mesma dimensão, essa dimensão inconsciente das forças invisíveis, mas que produzem efeitos muito concretos na realidade, né? Então, o que o Foucault traz de novidade para a gente, assim, de trabalhar o poder como uma força que se exerce em ato, né? E não como localizado em uma classe, em uma pessoa, em um país que seja, é muito importante para a gente pensar o poder punitivo, por exemplo, né? Não como um poder fixado, se a gente pensar com o modo de pensar estruturalista, né? Fixado em uma classe, uma coisa assim, mas uma força que se exerce em ato. Então, quando eu trabalho o abolicionismo penal, desenvolvo mais o debate filosófico acerca do abolicionismo penal no segundo capítulo, eu trabalho muito Foucault e a microfísica do poder. É a partir do Foucault, inclusive, que eu faço o link para o Deleuze e para o Guattari. Por isso que eu gostei muito da sua pergunta. Que realmente, e aliás, essa parte do Foucault ainda acho muito pouco explorada no direito. Porque justamente no direito a gente fica só, quando vai estudar Foucault, só no vigiar e punir, né? E tem muita coisa para além do Foucault, para além do vigiar e punir, muito interessante para a gente pensar o poder. Quando a gente vai estudar a teoria do Estado, por exemplo, sabe? Eu acho muito importante, assim, na formação jurídica, estudar as críticas que o Foucault faz em relação à teoria do Estado. Como o Estado ainda não cortou, como o direito ainda não cortou a cabeça do rei, né? Ainda pensa no sentido de soberania, né? E ainda não pensa o poder como uma força, assim. Então, eu trabalho muito com Foucault, adoro. Também tem muita coisa assim que a filosofia do Foucault ainda pode trazer para o Foucault ainda é de vanguarda até hoje, né? Então, Uma outra coisa que eu queria te perguntar é sobre uma estratégia que eu percebo no Brasil, e eu acho que talvez o Brasil seja um caso, até em nível mundial, assim, a ser estudado, um exemplo muito significativo dos jornais policiais, né, que hum, muito tempo aconteceram, agora eles estão migrando para o YouTube. Você deve estar acompanhando aí os canais de delegados, de pessoas, canais policiais, né, em que eles representam a si mesmos nas operações. E já tem alguns que são dos maiores do mundo desse tipo, né? Acho que tem muito exatamente a ver com isso que você vem falando, mas mostra também como o nosso país vai no sentido contrário, né, do que você propõe, né? Como que você vê isso, pensando o Brasil né, enfim, a gente não está na Finlândia, na Dinamarca, que já em Portugal, né, lugares que o problema penal tem outro tratamento, né? O Brasil parece que querem punir mais, diminuir ainda mais a idade para se levar as pessoas a aumentar as penas, enfim, tudo isso é um movimento muito forte, né? Queria saber como você pensa isso. sim, o antipunitivismo e mais ainda o abolicionismo penal ainda é um movimento muito marginal no Brasil. A esquerda no Brasil ainda é, em grande parte, muito punitiva, ainda aposta muito na punição, e isso é um problema muito grande, porque na prática, funciona como um tiro no pé, né? A gente ainda não entendeu, como coletividade, né? Que o sistema penal, enquanto a gente continuar investindo nele, enquanto a gente continuar trabalhando para ele crescer de tamanho, ele vai atuar com cada vez mais força contra os nossos interesses, né? Assim, é um sistema penal, como eu falei, que funciona de acordo com esse modo desejante.
esse desejo de domínio, né? Esse circuito paranoico de domínio que vai esmagar as minorias, a alteridade, que vai esmagar, não tem como ser diferente, né? É um circuito desejante muito fundamental desse sistema. É um problema muito sério, assim. Eu acho que isso está para muito além da questão penal no Brasil. Acho que isso explica muita coisa da macropolítica mesmo, né? Os problemas políticos amplos, assim, falando de uma maneira geral que a gente vive hoje, tem muito a ver com isso, esse culto a armas, né? Então, de repente, uma passeata de motoqueiros. O que isso tem a ver com esse tipo de subjetividade viril, né? Diz muito. E o que eu lembro, assim, nas eleições, né, de 2018, o maior movimento que teve de levante contra o que estava se formando ali foi justamente o movimento feminista, sabe? Então, eu vejo para mim, assim, de uma forma muito clara, uma onda reacionária dessa forma de expressão dominante que está em queda, né? Que está agonizante, que está levando todas as outras formas de existência, né? Toda a multiplicidade de viventes para a extinção junto com ela própria, por isso uma máquina suicidária, né? O tipo de política que a gente vê hoje como reacionária, para mim está relacionado diretamente com isso, né? Então, acaba sendo um problema que vai para muito além da nossa política criminal, mas está intimamente relacionada com ela. Esse ideal do homem, o homem alimentar o narcisismo dele com esses programas policiais, né, do delegado, do promotor justiceiro, ou do chefe de Estado, no caso, né, que se afirma pela força, pela dominação, pelo esmagamento da autoridade. Isso, para mim, é um dos problemas políticos mais sérios que a gente enfrenta hoje no Brasil. Concordo com você, e a modificação passa por uma transformação da sociedade como um todo, né? Essa que é a dificuldade. Pois é, Muito exato. bom. Sabrina, adorei a conversa. Se você quiser falar de novo aí do livro, divulgar, falar de editora, como é que a gente faz para comprar e dizer aí suas últimas palavras também, fica à vontade. Caio, eu adorei também, queria te agradecer de novo pelo convite e digo novamente parabéns a você por esse programa, super importante, esse canal, né, na verdade, de democratização do conhecimento, que a gente tenha cada vez mais canais como o seu, então parabéns pela sua iniciativa. E aqui está o meu livrinho, para quem quiser encontrar, eu coloquei o endereço, ele é da editora Dialética. Eu coloquei o endereço no meu Linktree, que está no meu Instagram, que é @SabrinaLacevich, e no meu Facebook também, mas vocês encontram já pela Amazon, todo mundo encontra pela Amazon, tanto na versão Kindle quanto na versão física, encontra também no próprio site da Editora Dialética, eu acho que já está vendendo no site do Extra, no Google Play vende também a versão EPUB, PDF, ele está chegando aos poucos às lojas virtuais, né? Mas, assim, versão física, que eu tenho certeza que vende hoje em dia, é na Amazon e na Editora Dialética, no site da Editora Dialética. Mas, aos pouquinhos, enquanto ele vai chegando nas outras lojas virtuais, eu vou atualizando o Linktree também. De qualquer forma, quem quiser achar todos os endereços para a compra do livrinho, está lá no meu Linktree. Só entrar. Maravilha. Vou pôr aqui na descrição do vídeo também os links, aí depois você me manda, eu coloco aqui. E mais uma vez agradeço, também agradeço quem vai assistir aqui, que assistiu o vídeo até aqui. Não deixem de comentar, dizendo o que acharam aí, questões, colocações, sugestões de outros temas também. Se vocês gostam de filosofia, acompanhem aí a programação do canal e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.